Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês algumas estratégias para você acelerar a leitura de capítulo de livro. Tem um pouco em relação com um vídeo recente que eu fiz sobre artigo científico, mas leituras de documentos de forma geral. E isso vai te ajudar também a você começar a desenvolver esse hábito da leitura, se você não tem esse hábito de leitura. E aí, caso livros, diferentes gêneros, documentos com diferentes conteúdos, características, enfim, você pode usar essa estratégia de forma geral para a leitura, para aumentar a sua velocidade, eficiência, para aumentar o seu entendimento do que você está lendo, você pode usar essas estratégias aqui. Bom, deixa eu só compartilhar com vocês aqui quais são essas estratégias. Deixa eu compartilhar aqui, só fechar aqui um documento. Beleza. Então, aqui, só colocar aqui. Beleza, então vamos lá. Primeira estratégia, pré-visualização. Aliás, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Parte um e parte 2. Você vai ver que vai estar praticamente na sequência, né? Eu vou postar, vou subir um vídeo uma semana. E normalmente, semanalmente, a gente tem um vídeo no canal, pelo menos, né? Por semana. Então, vou ter parte um e vai ter parte 2. Parte um agora a gente vai ver 5 estratégias, e na parte 2 a gente vai ver as outras 5 estratégias. Pré-visualização, skimming. Pré-visualização, você vai trabalhar com a leitura de título, subtítulo, parágrafos iniciais, com resumo do capítulo. Você vai trabalhar você vai dar uma olhada lá nas figuras, tabelas, gráficos, tudo que envolve esse capítulo, mas a parte visual, a parte macro, né, o resumo desse capítulo, o título que você tem, se o capítulo tem alguma representação gráfica, algum fluxo, explicando não, né, gente, é complicado, mas explicando, né, como é que as variáveis que vão ser abordadas no livro, como é que essas variáveis elas se relacionam, como é que essas variáveis interagem, enfim, que às vezes o pensamento é muito rápido, né? A gente vai falar já. Então, é uma pré-visualização, seria uma pré-leitura. Você tem uma visão geral desse documento que você está lendo, o capítulo de livro que você está lendo. Agora, é importante o seguinte também, né? Vocês ficarem atentos a um ponto fundamental. Procurem ler, se o livro tem lá explicando a estrutura do livro, tem um fluxo explicando isso, se tem uma parte explicando a estrutura, como que o capítulo é estruturado. Leiam isso também, que isso vai oferecer a vocês um entendimento amplo do capítulo que vocês estão pretendendo ler. Leitura por bloco de palavras. Essa aqui é uma estratégia mais avançada. Em vez de ler palavra por palavra, treine seus olhos para ler grupos de palavras. Normalmente você usa essa estratégia quando você está no nível mais avançado de leitura. Quando você já tem o hábito da leitura, e você vai pegar aquela leitura ali, você vai começar a olhar e você tem uma agilidade maior na leitura. E normalmente, quando você pretende desenvolver algum hábito, qualquer hábito, você não começa grande, você começa pequeno. Então você não vai, se você nunca correu, não está acostumado a nem fazer uma caminhada, você não vai correr durante 1 hora. Você vai ali caminhar durante 20 minutos, 15 minutos. Nossa, isso mas não é nada. Aí você vai começar. Você precisa mandar, vamos dizer assim, né? Você precisa mandar a mensagem para o seu cérebro do seguinte: eu começo pequeno e eu vou progredindo. Isso vai te estimulando. À medida que você for progredindo, isso vai te estimulando a fazer mais. Você querer alcançar mais, uma meta cada vez maior, isso vai te estimular. Com a leitura, para você desenvolver esse hábito, é a mesma coisa. Então, essa aqui, de bloco de palavra, dá uma velocidade bem interessante na sua leitura, mas isso já é para um leitor mais avançado. Evite a vocalização ou subvocalização. O que que é vocalização? É você ler e é como se você estivesse silenciosamente falando a sua leitura para você mesmo, né? Mentalmente ali. Subvocalização é a prática de ouvir as palavras em sua cabeça enquanto lê. Reduza essa prática, isso atrapalha realmente a leitura para aumentar velocidade. Você vai se concentrar mais apenas na compreensão visual das palavras. Então, ao invés de você ler e você imaginar que você está falando para você, você vai fazer uma leitura concentrada. Você está focado 100% naquilo que você está fazendo. Outra coisa,
sabe esse elemento aqui, ó? Isso aqui é um celular, né? Desativar as notificações. Se você quer desenvolver um hábito, se você quer ter mais foco, disciplina, desativar as notificações do celular. No momento que você tá lendo, está efetuando uma leitura, quer desenvolver o hábito para alguma coisa, você tem que afastar as distrações. Você tem que tirar da tua frente qualquer elemento de distração. Você tem que ter um ambiente o mais concentrado, o mais tranquilo para que você consiga desenvolver aquela atividade, para que você consiga avançar naquele hábito. Na leitura isso é fundamental, né? O ambiente que você está, você conseguir desenvolver esse hábito da leitura, que na verdade vai se aplicar para qualquer situação da sua vida, para você estudar algum conteúdo, enfim. Use um guia visual. Então, utilize o dedo, uma caneta, um marcador para guiar os olhos, isso é importante. Quando você não está lendo o livro físico, né? Está lendo no computador, procure usar um marcadorzinho ali que você vai marcando, você vai acompanhando. Outro ponto, percebeu que você já está cansado, faz uma pausa, começa devagar, né? É um processo. A gente tem que ter o hábito de curtir mais o processo. É um processo, é por etapas. Então você começa devagar, vou ler durante 15 minutos, depois vou aumentar para 20, 25. Técnica do Pomodoro, se vocês pesquisarem aí, ela é interessante, é válida, você se manter concentrado durante um tempo, mas não precisa ser exatamente os 25 minutos. Tem lá na técnica Pomodoro. Eu, por exemplo, uso técnica Pomodoro. Hoje em dia eu faço com 50 minutos, quando eu quero ter minha concentração em uma determinada atividade, né? Eu determino um tempo de 50 minutos. Mas isso vocês podem variar, você tem que sentir o teu nível de concentração e parar quando for necessário. Utiliza esse guia visual, isso ajuda você a manter o foco. Então, se para manter o foco ali, você está concentrado, você tem que estar presente no que você está fazendo. Por isso que é importante você tirar qualquer tipo de distração, tá? Enquanto você está desenvolvendo aquele hábito da leitura, desenvolvendo aquela atividade que a gente está falando da leitura, defina objetivos de leitura. Aí também, como no item 2, aquela questão de você ler blocos de palavras, objetivo de leitura é importante você definir, mas aí vale um ponto de atenção. Comece no básico, comece com um tempo pequeno e vá progressivamente aumentando esse tempo. Não adianta começar a querer ler 3, 4 capítulos de um livro se você não tem esse hábito da leitura desenvolvido. Novamente, destaco esse ponto. Você estabeleça metas claras, atingíveis, claro, o que você deseja obter de leitura. Isso pode ajudar a manter a concentração e vai te ajudar e acelerar a leitura, focando nos pontos mais relevantes, mas, claro, esse objetivo de leitura ele tem que ser um objetivo que seja atingível, ele tem que ser um objetivo que está de acordo com o teu contexto, que você consiga atingir. Porque, ao mesmo tempo, daquela questão da progressão que eu falei, não adianta você ter um objetivo agressivo, você fala assim, não, vou ler durante 50 minutos, aí você não consegue ler, você vai se desmotivar, e do mesmo jeito, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro dizendo assim, olha, não dá, não é possível. Então, você tem que começar no básico e ir avançando. Nada a gente começa no avançado, né? A vida é um eterno processo de aprendizagem. Então, a gente começa no básico e vai progressivamente avançando. Isso é importante para a gente. A gente vai atingindo essas metas de forma progressiva. Parei na estratégia 5, tá? Então, vou continuar no próximo vídeo as outras 5 estratégias para acelerar a sua leitura, se tornar um leitor, sair do básico para um leitor avançado. E a gente vai aí para o próximo vídeo abordar essas outras 5 estratégias, pessoal. Um abraço.